Gostaria de chamar a doutora Lidiane Dutra para falar para nós a palestra sobre a associação entre agrotóxicos e malformações congênitas. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês, com pessoas que, na verdade, eu sou fã desses pesquisadores e agora estou assim, falando junto com eles. Então, para mim, é uma honra incrível estar aqui. E vou falar um pouco para vocês hoje, então, de associação entre agrotóxicos e malformações congênitas. Vou tentar ser rápida e não extrapolar o tempo. Mais alto. Então, gente, acho que todo mundo sabe o que é agrotóxico, mas eu quis trazer essa definição porque eu acho importante a gente focar que o agrotóxico, a finalidade dele é alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa dos seres vivos considerados nocivos. Então, por que isso é importante da gente lembrar? A característica primordial e principal, a origem, a necessidade da criação do agrotóxico, né? Ele foi criado, ele foi desenvolvido para ser tóxico para algum ser vivo, né? Então, nunca vai ser uma substância que não vai trazer dano, né? Então, por isso que eu quis trazer essa definição para a gente hoje. Voltei sem querer. Eu vou lembrar rapidinho algumas coisas aqui, só para contextualizar. A gente tem, então, o nosso sistema endócrino, né, que vai ser responsável, então, por secretar os hormônios, que, por sua vez, vão ter função de regular o corpo como um todo, né, vão causar esse equilíbrio, essa homeostase no corpo. E aí, no caso específico aqui, para falar das malformações, a gente vai lembrar um pouco, então, a gente vai focar nos testículos e nos ovários, né, que vão controlar esse sistema reprodutor. E aí eu vou falar um pouquinho dos disruptores endócrinos, né, que é o mecanismo de ação, então, que essas substâncias vão ter, que vão ser o quê? Agentes exógenos que vão interferir de alguma maneira nessa resposta de homeostase que é dada por esses hormônios que são naturais, né, no nosso corpo. Então, essa resposta ela pode ser, ele pode mimetizar esse hormônio, então ele vai se ligar nesse receptor desse hormônio e vai impedir com que haja essa ação do hormônio natural, ou ele vai se ligar e vai potencializar a ação desse hormônio. Bom, e o caso é que vários agrotóxicos, existem vários produtos químicos que têm essa capacidade de ser desreguladores endócrinos, né? Como outros palestrantes já falaram, né? Existem os metais, eles estão presentes nos alimentos, em medicamentos, enfim. Só que a classe de produtos químicos que é maior grupo que tem essa capacidade são os agrotóxicos. E dentre várias classes, né, de agrotóxicos que vão apresentar atividade estrogênica ou antiestrogênica, como é o caso dos organoclorados e dos piretróides, e também androgênica ou antiandrogênica, como é o caso dos organoclorados, organos fosforados e da atrazina. Aqui eu trouxe, então, alguns desses agrotóxicos então, que têm essa capacidade, que são classificados como disruptores endócrinos, para a gente ver. E aí tem tanto fungicidas, tem herbicidas, tem inseticidas presentes. E já tem uma literatura já vasta que comprova que há danos, né, evidências, né, desses danos que são causados por agrotóxicos disruptores endócrinos no sistema reprodutor. Quando a gente fala da fase embrionária, então, a gente tem a presença de abortos e das malformações congênitas. No caso, no período infanto-juvenil, a gente tem outros desdobramentos, né, como puberdade precoce, alteração dos caracteres secundários, sexuais secundários, gametogênese, retardo da gametogênese. E na fase adulta, a gente tem outros desdobramentos também, como alterações de nível de hormônios reprodutivos, irregularidades no ciclo e vários tipos de câncer, né, de testículo, próstata, mama, ovário, enfim. E aí a gente chega nas malformações congênitas mesmo, né? Que seriam o quê? Vão ser defeitos que podem ser tanto dismorfias leves, né, defeitos pequenos, mas que também podem ser defeitos que são até incompatíveis com a vida. E eles vão atingir, né, as malformações vão atingir cerca de 5% dos recém-nascidos vivos. Elas vão estar relacionadas geralmente a fatores genéticos e ambientais, mas muitas das vezes vai ser relação dessas duas coisas que vão fazer com que aconteça a malformação mesmo, né?
E hoje elas respondem pela segunda principal causa de mortalidade no Brasil infantil e a principal causa de mortalidade pós-neonatal. Então, eu vou apresentar para vocês uma parte do meu estudo, da minha tese de doutorado, intitulado, então, Malformações Congênitas em Regiões de Monocultivo no estado de Minas Gerais, Brasil. Bom, o objetivo desse trabalho foi bem simples. A gente quis, então, analisar o uso de agrotóxicos e a prevalência das malformações congênitas nesse estado. Por que o estado de Minas Gerais foi escolhido? Porque, como a gente, hoje várias palestrantes já apontaram, a gente tem um problema que a gente não tem, hoje, banco de dados informatizados sobre o uso de agrotóxicos no país. E Minas Gerais é um dos estados que tem, são 3 estados que tem, Minas, Paraná e o Mato Grosso, que tem esses dados informatizados. Só que esses dados, eles são, a partir de Minas Gerais, no caso, eles começaram a ser coletados a partir de 2013. Então, é um banco de dados bem recente. Então, a gente quis o quê? Analisar a diferença nas prevalências de malformações em regiões onde o uso de agrotóxicos era diferenciado, ou seja, a gente escolheu uma região que era tida, né, como alto uso de agrotóxicos para comparar com uma região que fosse tida como baixo uso de agrotóxicos. Isso através desse banco de dados que a gente conseguiu lá de Minas Gerais sobre o uso. E analisar, então, também a distribuição temporal dessas malformações. Que isso, no caso, foi o quê? Observar, ao longo do tempo, o que está acontecendo? Está aumentando o número dessas malformações? Está diminuindo? Isso, e, no final das contas, também analisar, né, por fim, né, avaliar, então, se existe correlação entre esse aumento que é temporal e também do espaço, né, desses lugares que têm o uso distinto, então, desses agrotóxicos. Então, a gente fez esse estudo ecológico, né, no período de 1994 a 2004, pegou essa série temporal, dividiu essa série, né, entre 2 períodos, que a gente teve como tidos, né, como o primeiro e o segundo, sendo o primeiro de menor exposição, que a gente caracterizou, por assim dizer, e o segundo de maior exposição. Utilizou bancos de dados do SISNASC, que é o Banco de Nascidos Vivos do DataSUS. Utilizou também dados do IBGE, da Produção Agrícola Municipal, que vou falar um pouco mais para frente, do IBAMA e do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que tinha, então, esses dados de utilização nos municípios mesmo de Minas Gerais. Como variável de exposição, como não existe esses bancos, né, de uma data tão longa, né, quanto 1994, a gente utilizou também algumas variáveis como a área destinada ao plantio dessas 4 commodities aqui, algodão, cana, milho e soja. Como a professora Larissa já disse, elas correspondem conjuntamente, né, a mais ou menos 80% do que é produzido. Então, né, pelo volume, né, essas quatro commodities são representativas, né, de produção. Foram selecionados, então, 27 ingredientes ativos, né, que são considerados agrotóxicos, considerados disruptores endócrinos. E foi visto, então, também através desse boletim de comercialização de agrotóxicos do IBAMA, o consumo entre o ano de 2000 a 2014, que eram os dados que estavam presentes nesse banco de dados. E é importante falar aqui que esses dados que o IBAMA solta, eles são dados genéricos, eles são dados assim, fala, Minas Gerais utilizou 1 tonelada de agrotóxicos, mas assim, não está descrito quais são os princípios ativos que foram utilizados e nem onde eles foram utilizados, que é o grande problema hoje, né? Onde que foi utilizado todas as toneladas de agrotóxicos que são, né, comercializados. E aí foram feitas, então, medidas de associação, né, para verificar tudo isso. Então, só para mostrar aqui mais um pouco, né, mais esquematizado, os dados do IMA que compuseram, então, essas variáveis de exposição, eles estavam distribuídos em 426 ativos, e dentre esses ativos, 85 eram disruptores endócrinos. Isso porque eu falei antes que era uma quantidade menor que foi estudado, né, que era caracterizado como disruptor endócrino esse agrotóxico, só que aqui a gente tem várias associações. Então, você tem lá um que pode ser disruptor endócrino e outro não, mas aí ele foi considerado como disruptor endócrino porque ele está associado com um que é disruptor endócrino, que aumentou, né, no caso, esse número. Que 426 ativos é no total que tinha deste banco de dados.
Minas Gerais tem 853 municípios, então esses ativos estavam distribuídos, então, né, em 853 municípios, que por sua vez estão distribuídos em 12 mesorregiões, para ficar mais fácil o estudo, né? E aí foi feita então a classificação da região de alto e baixo consumo. Isso foi feito então em ter um ranking decrescente dessas regiões, né, desses ativos, e aí foi gerado esse ranking que disse então que uma região podia ser classificada como alto ou como baixo consumo. Então foi escolhida essa região para ser analisada, que é a Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e a região para representar o baixo consumo sendo a região de Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. É só para representar, para vocês verem aqui no mapa, essa aqui é a região tida como alto consumo, e a região tida como baixo consumo seria uma mistura, seriam essas duas, né, a soma dessas duas regiões. Isso porque conjuntamente, essas duas regiões elas davam mais ou menos a mesma população que tinha nessa região nova. Então, para não haver discrepância, né, nos dados, essas duas foram juntadas, né? Bom, e aí o que a gente viu, né, nesse estudo? Que quando a gente analisa, então, aqueles dois períodos, para a pergunta que a gente fez, né, e aí, aumentou? Tem aumentado o número de malformações ao longo do tempo? A gente viu que sim, que esse segundo período de análise, né, no estado como um todo, ele teve associações positivas, né, para todas as malformações que a gente analisou. Então, mostrando que sim, que está havendo um aumento de malformação ao longo do tempo. E do lado de cá a gente tem então as duas regiões. Então, quando comparadas as regiões, a gente viu que houve diferença na prevalência de malformações entre as duas regiões estudadas para algumas malformações, que foi o caso então das malformações congênitas do aparelho circulatório, da fenda labial e fenda palatina, outras malformações congênitas do aparelho digestivo e também de outras malformações congênitas do aparelho geniturinário. Mas no total não houve diferença quando você vê, sem ter essas especificações das malformações, não houve diferença entre uma região e outra, que foi o resultado aqui. E esse aqui é só para mostrar que nesse período de 10 anos, as prevalências ela cresceu, né, mais ou menos 2,5 vezes. É uma quantidade, tipo assim, é significativo isso, né? 2,5 vezes em 10 anos ter aumentado o número de malformações. Por que será que está acontecendo isso, né? Aqui nessa tabela a gente mostra então todos os princípios ativos, a gente quantificou, né, em quilos esses princípios ativos que a gente tinha colocado lá no começo, né? E aí, só para mostrar para vocês, para enfatizar que mesmo a região que é tida como baixo consumo, e apesar dela representar só 11% do que foi consumido no estado, o número absoluto dela é um número muito grande. Então, mesmo sendo, né, uma região tida como o menos agrotóxico, né, ainda é uma quantidade muito grande. E aí aqui tem os princípios ativos que foram mais utilizados, né? Então, corroborando também que já disse a professora Larissa também, né, a respeito dos agrotóxicos, né? Então, sempre o 2,4-D, a cefato, atrazina, glifosato. E aí percebam também que mesmo a região que é tida também como baixo consumo, no caso, com o total de agrotóxicos dela era bem menor do que da outra, ela tem números de alguns agrotóxicos maior até do que o próprio estado. 25%, por exemplo, né, de acefato para a região que é de baixo consumo. Aqui também, 40% do glifosato. Então, enfim. Isso talvez também justifique, né, o fato, então, de não ter havido essa diferença estatística quando a gente viu lá globalmente os valores das malformações. E aqui esse gráfico é só para mostrar a relação, né? A gente tem aqui nessa linha, então, a evolução do uso de agrotóxicos, né? Do total de agrotóxicos. E a barrinha verde é de Minas, a vermelha é da região de alto consumo e a azulzinha da baixo consumo.
Mas vejam que o valor do agrotóxico, ele mais do que duplica, né, de 2000 a 2014. O que não acontece, não é proporcional, né, em termos de área plantada. Você tem um aumento da área plantada, mas ele não é proporcional, ele é bem menor do que o valor né, de consumo de agrotóxicos, né. Bom, e aí como conclusão, né, desse estudo, a gente viu então que teve realmente uma maior taxa de prevalência na região que tinha esse maior uso de agrotóxico, né? A gente também viu que nesse segundo período realmente as malformações estão aumentando ao longo do tempo e tem essas tendências crescentes dessas taxas que sugerem então que realmente a população está exposta, cada dia mais exposta, né, a esses contaminantes. E a gente não pode deixar de falar, né, que existem então, né, como já foi dito aqui, as pressões políticas que, né, impedem então que haja uma melhor regulação. A gente viu agora, nesse ano, já teve a liberação de quase mais de um agrotóxico por dia, né? Tem a permissão para comercializar no Brasil os produtos que já são banidos no exterior. A gente tem um controle efetivo sobre a comercialização pequeno, né? A gente não tem esses dados, os dados não são sistematizados, informatizados, né? Para pelo menos saber aonde está sendo... para onde está indo, né, todos esses agrotóxicos, né, em quais municípios que são mais afetados, enfim. E a gente ainda tem diversos subsídios governamentais que são concedidos direto ou indiretamente, né, ao agronegócio. E, no fim, a gente precisa de repensar, né, esse modelo produtivo, que enquanto for esse modelo produtivo que é de monocultura exportadora, ele vai ser um modelo químico dependente. E, enfim, essa realidade não vai ser mudada. É isso. Obrigada.